do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Essa segunda-feira, na 18ª segunda semana do Tempo Comum, no dia 5 de agosto, hoje a liturgia nos apresenta o Evangelho da multiplicação dos pães. Para muitos, o ato realizado por Deus é para saciar apenas a necessidade física dos homens. Deus apresenta ali e multiplica os pães para que todos pudessem ser alimentados. E muito sobrou depois da multiplicação dos pães. O fato apresentado aos sentidos foi um meio de elevar o espírito. Foi dada aos olhos uma ocasião de exercitar a inteligência, de nos fazer contemplar, através de obras visíveis, o Deus invisível, diz Santo Agostinho. Através do ato de Deus, ele nos leva à compreensão de quem ele é. A multiplicação não é um ato de alimentar corporalmente, mas um ato de dar substância, de dar ao homem os plenos instrumentos para que o homem possa compreender a ação de Deus, a obra de Deus visível que nos leva ao Deus invisível. Os 5 pães eram, de certo modo, sementes que não foram lançadas à terra, foram multiplicadas por aquele que fez a terra, diz Santo Agostinho. O alimento ali é um alimento onde o homem no seu coração multiplica a palavra de Deus, onde o homem se alimenta de Deus, onde o homem deixa com que essa palavra de Deus, aquilo que foi um dia semente, se torne ação no transcorrer da sua vida. O alimentar de Deus a cada um dos homens se dá pela sua palavra, pela sua presença no transcorrer da nossa vida. Quando nós sentamos para ouvir Deus, nós temos a necessidade de nos alimentarmos dele. Nós podemos ouvir Deus, nós podemos admirar as suas palavras, nós podemos louvar a sua presença, mas a abertura a esse encontro com a palavra de Deus que deve penetrar no coração do homem e realizar-se plenamente, é que faz com que nós, no nosso dia a dia, temos a capacidade de absorver, de alimentar Deus numa palavra que é sinal de esperança e de caridade, de uma palavra que nos leva a ser misericordiosos. Deus teve compaixão daquela gente. E ele nos mostra que é necessário com que nós tenhamos compaixão um dos outros, mas que nós procuremos nos alimentar dele, que nós o busquemos, que nós não somente o contemplemos, mas nós o busquemos. Nós deixamos com que ele seja em cada um de nós. Cristo é o Verbo de Deus, e de todo ato realizado pelo Verbo é para nós uma palavra. A palavra que se realiza em nós, a palavra que transforma-nos, a palavra que nos alimenta no nosso dia a dia. Alimentar-nos de Deus não é ficarmos na passividade, no ato somente de alimentarmos a Deus. Mas após a compreensão daquele que nós nos alimentamos, nós somos ação de Deus. Nós também nos transformamos em multiplicadores dessa palavra e desse amor de Deus, aonde quer que nós estejamos. Por menor que nós sejamos, por pequenos que nos consideramos, nós somos um desses pãezinhos que se multiplicam. E podemos multiplicar no coração dos nossos irmãos a palavra de Deus, o amor de Deus. Cada um de nós levamos nas nossas mãos um pão, que pode ser multiplicado no coração do outro,
que pode alimentar o coração do nosso irmão. Esse pão que nos alimenta, esse pão que nos dá sentido à vida. O que nós fazemos com que nós os alimentamos? De que forma nós levamos ao outro aquele que nós os alimentamos e que é substancialmente a vida em cada um de nós e a vida para nós? É isso que Deus pede a cada um de nós. Recolham nos cestos, sobraram os cestos. O cesto do nosso coração é o cesto onde nós armazenamos essa presença de Deus para que ela se transforme em ato, para que ela se multiplique quando nós levamos ao coração dos nossos irmãos, alimentando a cada um daqueles que cruzam o nosso dia a dia. Que nós sejamos os multiplicadores do amor de Deus onde quer que nós estejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.